Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, a gente vai trocar uma ideia sobre o Redmi Note 9S, celular que completa 5 anos de lançado nesse ano e que algumas pessoas ainda veem como opção de compra em algumas situações bem específicas, o que pode ser seu caso e se for, vai ter links aqui na descrição, onde você pode comprar com os melhores preços e ainda tirar dúvidas diretamente comigo nos grupos. Bom, o vídeo de hoje vai trazer uma análise completa desse celular para mostrar se ele vale a pena nesse ano de 2025 e para quem ele vale a pena. Então, como é um vídeo para te ajudar, já deixa o like e se inscreve no canal porque essa análise começa agora. Vamos lá? Vamos começar essa análise falando do design do celular, que tem uma construção com a identidade visual muito clara da linha Redmi Note 9. As câmeras ficam agrupadas num bloco inteiro central, que é um pouco grande, e o celular é bonito. Olhando de longe, dá para ver que se trata de um celular dessa linha. Na parte traseira, a gente tem um vidro com a proteção do Gorilla Glass 5, e na parte frontal, a gente tem também vidro com a mesma proteção. Na lateral, a gente tem uma gaveta de chips completa, com suporte a 2 unidades e mais um cartão de memória. E do outro lado, a gente tem um botão com a impressão digital, que funciona muito bem, é bem assertivo, em que pese não seja o mais rápido do mundo. Na parte de cima, a gente tem o infravermelho, que permite que você controle TV e ar-condicionado, entre outros, como se fosse controle remoto. E todo mundo que tem Xiaomi jura que isso aqui é muito importante. E tem outra coisa muito importante, que é o seu apoio com um like nesse vídeo. Então, se está vendo esse vídeo, caiu de paraquedas no canal, deixa o like, aperta no botão de se inscrever que está ali do lado e dá uma apertada no badalo, que é para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxer aqui no canal, e tem muita coisa interessante vindo por aí. Agora vamos voltar a falar do celular, que traz uma proteção contra respingos não especificada. Então nada de mergulhar o celular em água, porém ele deve conseguir aguentar uma boa chuva sem ter nenhum tipo de problema relativo à água. O celular é pesado, mesmo para o padrão grande que ele apresenta, e ele é muito bonito, ele é bem elegante. Pode ser que se você tiver mãos pequenas tenha problemas com pegada, já que o tamanho dele é enorme. E por ter esse tamanho, ele vai ter uma tela que acompanha, com 6,67 polegadas, o que é muito grande. A resolução aqui é o Full HD, o que dá uma nitidez apenas ok nesse tamanho de tela. O material é o IPS LCD, que demonstra uma economia, e por ser o IPS LCD ele não tem nenhum tipo de certificação para consumo de conteúdo. O brilho é de 450 nits, ou seja, você pode sim ter problemas para utilizar esse celular embaixo do sol, e a taxa de atualização de tela é de 60 Hz, que era o normal na época do lançamento dele, e hoje a gente já tem celular básico barato com tela de ao menos 90 Hz. Na parte de cima, a gente tem um furo que é grande e traz contido nele a câmera frontal. Essa câmera é uma unidade de 16 megapixels, que é acompanhada por um kit traseiro com uma câmera principal de 48 megapixels, uma ultra-wide de 8 megapixels, uma macro de 5 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. As câmeras são um ponto de destaque muito grande nesse celular, apresentando a qualidade muito boa. Fotos em boa qualidade nas duas câmeras. É claro que a ultra-wide ela muda um pouco ali o padrão de cor, difere da principal, mas com bom nível de detalhamento. Na foto noturna, a principal mantém a pegada, mas a ultra-wide já começa a perder um pouco de força, com alguns ruídos e perda de detalhes. Ainda assim, as fotos saem muito boas, principalmente na principal. O modo retrato, ele traz boas fotos, um bom nível de desfoque. É claro, ele se perde pouca coisa em alguns detalhes, mas ainda assim o nível de foto é muito bom. No macro você consegue sem dificuldade tirar boas fotos com nível de detalhe muito grande, sem ter aquela dificuldade grande de foco que a gente tem em celulares com 2 megapixels de câmera. Já nas fotos de selfie, boas fotos, bons detalhes. O modo retrato ele muda um pouco as cores, o que é um pouco visível em alguns casos, mas ainda assim com bom nível tanto de dia quanto de noite, o que é muito interessante. As fotos noturnas elas têm um pouco de perda no retrato, mas ainda assim seguem muito boas. Nos vídeos a gente tem um bom nível de detalhamento e de cores, o vídeo é bem legal. Tem o autofoco, que ele trabalha bem, apesar dele ser um pouco lerdo, ele demora um pouco para focar e para desfocar também, mas na qualidade geral ele tem uma ambientação legal.
Cores bacanas, uma câmera que se adequa bem aos diferentes contextos, só a estabilização é que deixa a desejar quando você filma em 60 quadros por segundo, o que é até curioso, porque quando você passa para filmagem em 30 quadros por segundo, ele começa a apresentar bom nível de estabilização. Isso é um fato curioso sobre esse celular aqui. Mas no geral, o nível de câmera aqui é muito bom, principalmente considerando a idade e o preço no qual ele se encontra hoje. Bom, e esse aqui é o vídeo da câmera frontal do Redmi Note 9S, uma câmera que grava até Full HD em 30 quadros por segundo. Então quero que vocês avaliem aqui a qualidade do vídeo, a qualidade da imagem, a adaptação e a qualidade da captação do áudio. Se vocês estão gostando, tem alguns ambientes aqui que dá para testar. Eu até estou gostando do que eu estou vendo, mas eu quero que você que está vendo esse vídeo opine. Então comenta aqui embaixo e não se inscreve no canal. Agora bora falar da parte sonora desse celular. O som do celular é mono, saindo por uma única caixa na parte de baixo do celular. Isso aqui não é tão bom porque você pode tampar a utilizar e acaba ficando com som meio ruim no celular. Porém, a qualidade sonora é boa, o som é limpo e um tanto alto mesmo tendo apenas uma caixa. Ele tem entrada para fone de ouvido, que fica na parte de baixo, é muito bem-vinda. Tem cada vez menos celular com esse tipo de entrada. O que faz muita falta nele é o NFC. Não está presente nesse celular, então você não pode usar o seu celular como cartão para pagamentos por aproximação, entre outras funções. A rede móvel é o 4G, que está um tanto defasada, ou seja, não dá para pensar nesse celular a longo prazo para uso de redes móveis. O armazenamento possível é de 64 ou 128 GB. Eu considero 128 GB um número ok, 64 é muito pouco. A parte positiva é que dá para você utilizar um cartão de memória de até 512 GB para expandir essa memória. A tecnologia de transferência de dados é o UFS 2.1, que não é a mais rápida do mercado, mas é condizente com o preço do celular mesmo na época do lançamento. E a memória RAM pode ser de 4 ou 6 GB. Se tratando de um celular intermediário, 6 GB é um bom número, mas 4 GB de RAM eu considero pouco. O sistema operacional padrão é a MIUI e ele pode chegar até a MIUI 14 rodando por cima da Android 12. Porém, essa atualização da MIUI 14 ficou pesada e extremamente bugada no celular, causando lentidão, travamentos e, em alguns casos, até deixando o celular em loop. Então, o ideal é não atualizar ou utilizar uma ROM personalizada, que é um recurso que eu achei muito bem-vindo e inclusive eu estou utilizando no meu. Aqui no canal tem tutorial de como instalar e também tem análise completa de algumas ROMs personalizadas. Pode valer a pena dar uma olhada e os links estão aí na descrição. O processador presente aqui é o Snapdragon 720G, que é um processador muito bacana. Mesmo com o tempo de lançado, o celular ainda possui uma boa potência, conseguindo rodar jogos simples de maneira muito efetiva e jogos pesados com uma taxa até aceitável de qualidade e de quadros. Por exemplo, o Redmi Note 9S em desempenho e jogos, ele consegue ser similar, se não melhor, ao Redmi Note 12, ao Redmi Note 13, que são muito mais novos, e até ao Redmi Note 14, que traz o processador Helio G99 Ultra, que consegue ser um tanto melhor, porém não muito. Ou seja, ainda com o tempo de lançado, o processador e memória desse celular colocam ele muito a par dos celulares mais novos e algumas vezes até à frente deles. E é claro que jogos podem não ser importantes para você que está vendo esse vídeo, porém o celular que vai bem nos jogos costuma ir bem tanto nas multitarefas quanto fazendo tarefas pesadas do dia a dia. Então eles são sim muito importantes para essa análise. Passando para a bateria, o Redmi Note 9S tem um tanque com 5.020 mAh, o que é uma boa quantidade, e esse celular ainda dura um dia inteiro de carga sem muitos problemas. A carga é feita pela porta USB tipo C, que está na parte de baixo, e ele suporta carga de até 18 watts, carregando 50% em 50 minutos e levando mais ou menos 2 horas e meia para carregar 100%, o que é muito tempo. Para além disso, ele não suporta carga sem fio nem outro tipo de carregamento. E fazendo um resumo geral do celular, quem compra o Redmi Note 9S hoje não leva para casa uma super experiência, mas leva uma experiência sólida, principalmente em termos de desempenho, conforme aquilo que é cobrado do celular. A tela não é a melhor do mundo, porém ainda assim o celular consegue entregar boa bateria,
boas câmeras e principalmente um bom desempenho comparável a celulares da mesma série que são muito mais novos. Isso é muito interessante para esse celular aqui. Quem compra ele, logicamente, deve estar buscando um preço baixo e hoje ele é encontrado facilmente na faixa de R$500, o que não é um preço alto a se pagar por um celular hoje em dia. Se ele estiver bem cuidado, pode valer demais a pena. E para quem é que ele vai servir? Principalmente para quem está querendo um celular secundário, para quem gosta de brincar com o celular, instalando Custom ROM, entre outras coisas, e para quem não está com grana, não está com muito dinheiro em mãos e ainda assim está buscando um celular usado que não seja caro e que consiga entregar um desempenho ok, principalmente para uso no dia a dia. Nesses casos, ele supre bastante. O preço dele coloca ele em concorrência com outros celulares de entrada, como por exemplo o Redmi Note 12, que para mim é pior do que o 9S, tem o Redmi Note 13 e o Redmi Note 14, que são bem comparáveis também. Todos celulares baratos e que não entregam muito, porém que cobram preços baixos, e o Redmi Note 9S consegue entregar um pouco a mais cobrando o mesmo preço. Mas agora eu quero saber de você que está vendo esse vídeo, para você o Redmi Note 9S vale a pena em 2025? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Não esquece que todos os celulares que eu citei nesse vídeo vão ter link aqui na descrição, onde você também pode tirar dúvidas diretamente comigo nos grupos, então vale a pena dar uma olhada. E aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos do canal que tem relação com o tema, para você continuar por dentro do assunto sem sair da minha companhia. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força e até a próxima.